Então, eu gostaria, né, de abrir essa mesa, que tem o nome de Ecossistêmicas, parabenizando o BDMG Cultural até por esse evento, né, pela importância desse tema nesse momento tão delicado, sanitário e politicamente que a gente está vivendo, e de abrir, né, as possibilidades de um diálogo tão necessário para a gente poder pensar a saúde, não só pensar, mas também fazer a saúde de uma forma diferente, né? E essa abertura da inclusão de outros agentes no entendimento da saúde, né? No entendimento de uma qualidade de vida, né? Que faz parte da saúde. É um momento que nos clama por novos modos de viver, e eu acho que essa ideia de chamar os rios, né, os seres rios, para poder falar para a gente dessa rede de relações recíprocas e contínuas entre os diversos seres que habitam o mundo, eu acho que é de extrema importância. Então, eu fiquei muito feliz, né, com muita alegria de poder mediar essa mesa com 3 pessoas com experiências tão diversas, mas que têm nessas experiências um desejo comum que é de transformação, né? Transformação desse modo de pensar e de fazer a saúde. E trazendo uma ressignificação do próprio conceito de saúde, de corpo, de ambiente, e também trazendo, como diz Ailton Krenak, essas outras companhias cósmicas aí que fazem o nosso viver. Então, uma das propostas desse evento dos Seres Rios é exatamente de metamorfosear toda essa destruição que a gente tem vivido e que eu não vou elencar aqui, porque eu acho que a gente tem a proposta aqui, o foco muito mais de falar de como que a gente pode metamorfosear essa destruição em cuidado. Então, eu vou já apresentar os 3 participantes da mesa ecossistêmicas, que é o João Paulo Barreto, o Apolo Heringer Lisboa e a Clarissa Santos Lage. Eu vou começar apresentando João Paulo Barreto, que é um convidado de outras terras que não Minas Gerais, né? E ele é lá do Amazonas, né? Lá da aldeia São Domingos, no município de São Gabriel da Cachoeira. É indígena Iapamaçã, também conhecido como tucano, e ele é filósofo, antropólogo, além de ser o fundador do Centro de Medicina Indígena, uma experiência muito linda lá na cidade de Manaus, que eu tive o prazer de conhecer. Inclusive, tive o prazer e a honra de ser atendido pelo Kumu Ovídio, que é pai de João Paulo Barreto. E ele também é pesquisador do Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena, o NEAI, e também membro do painel científico para a Amazônia da Academia Brasileira de Ciência. Eu acho que é muito importante a gente destacar os estudos do João Paulo, porque ele vem mesmo para trazer para a gente outra visão, né, outra compreensão do mundo, outros modos de pensar não só a saúde, mas de pensar a vida. Então, no mestrado, o estudo dele do mestrado foi a relação entre peixes e humanos, e onde ele vai poder falar melhor sobre isso, mas onde ele identifica os peixes como ancestrais e criadores do mundo, né? E já no doutorado, a tese recém-defendida por ele, que eu estou com muita vontade de ler, ele desenvolveu uma teoria sobre o corpo e sobre o conhecimento prático dos especialistas indígenas Epamaçã. E nesse estudo ele destaca o corpo como um elemento síntese, né, como a síntese dos elementos que existem na natureza, a água, a floresta, né, a terra. Então, acho que vai ser muito rico a exposição do João Paulo para a gente hoje aqui, nesse momento. Em seguida, eu apresento o médico sanitarista, Apolo Heringer Lisboa,
que é professor associado do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG e é preceptor do internato em saúde coletiva, ou também conhecido como internato rural. Ele fez o mestrado pela medicina veterinária da UFMG, na área de epidemiologia, com estudos sobre cólera, e é o doutorado pela Faculdade de Educação, também da UFMG, na área de conhecimento e inclusão social, apresentando estudos sobre o projeto Manuelzão, do qual ele é idealizador e coordenador. Então, esse projeto foi criado em 1997, né, na imagem do vaqueiro Manuelzão, da obra do Guimarães Rosa. É um projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais e com o intuito de revitalização e despoluição da bacia do Rio das Velhas, que é um dos afluentes do Rio São Francisco, né, o maior afluente do Rio São Francisco. E o que eu achei muito interessante, né, conhecendo um pouco mais o projeto Manuelzão, a gente já conhece há muitos anos, ouve falar muito, e o Rio das Velhas é um rio que nos acompanha, a gente que é de Minas Gerais e que cresceu perto de Belo Horizonte, né, para todo lado que a gente sai perto de Belo Horizonte, a gente passa pelo Rio das Velhas. E a gente foi, ao longo dos anos, acompanhando todo esse processo de poluição mesmo do Rio das Velhas. Então, é muito interessante esse trabalho, essa proposta dentro, né, da Faculdade de Medicina de uma recuperação de um rio. Então, eu acho que ele também vai ter muito para contribuir com a gente, quando ele fala que o peixe, as águas, né, o peixe é um presente que as águas trouxeram para poder, como um indicador de qualidade de vida. E que a partir desse indicador do peixe é possível a gente visualizar todo um ecossistema que está integrado na produção dessa qualidade de vida, né? O Apolo recebeu um prêmio de personalidade médica mineira na categoria de saúde pública da Associação Médica de Minas Gerais e também de cidadão honorário de Belo Horizonte pela Câmara Municipal de Belo Horizonte em 2006. Tá? E, por fim, vou apresentar a mais nova dentre nós aqui, que é Clarice Santos Lage, que é graduada em Medicina pela Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, FASER, em 2013, fez residência em Medicina da Família e Comunidade pela Secretaria Municipal de Belo Horizonte e especialização de preceptoria para a Medicina da Família e Comunidade também. Está fazendo mestrado em promoção da saúde e prevenção de violência e também é supervisora do programa Mais Médico para as regiões de difícil acesso, que inclui aí as comunidades ribeirinhas e os povos indígenas. Ela trabalha como preceptora de residência de Medicina da Família e Comunidade no Odilon Beres, que é um hospital municipal de Belo Horizonte, e é professora de medicina na PUC, Minas Gerais, e já trabalhou como professora convidada da Faculdade de Medicina da UFMG. E ela é participante da Brigada, da rede de médicos e médicas populares, e teve uma atuação importante, né? Já li os artigos escritos por ela e colaboradores sobre a atenção, né, à saúde no contexto pós-desastre crime da mineradora Samarco no município de Mariana em 2015. E nesses textos, esses artigos produzidos por ela, eles destacam, né, as iniquidades em saúde e a importância dos determinantes socioambientais. E também, nesses estudos, a água aparece como também indicador de saúde. Então, assim, com essas experiências tão diversas, dois pontos que eu vejo comum no trabalho de vocês, é esse desejo de transformar a saúde, né? De transformar o que nós entendemos como saúde e de transformar também essa posição do homem como o agente principal, né? Chamando outros agentes, outros como os seres rios, que aqui nós vamos estar focando neles, para essa participação de construção
de uma vida mais feliz e mais saudável, né? E o outro ponto que eu acho que é comum a todos vocês são os rios, são as águas como o fio condutor aí desses trabalhos todos, de formas diferentes, né, de maneiras diferentes, mas a partir da água como um indicador de qualidade de vida, como indicador, né, como o meio ambiente de seres que também participam da construção do mundo da vida, né? Então, eu acho que essa mesa propõe uma pergunta, que ela é muito interessante, que é: podem os rios vivos curar humanos? Então, eu gostaria de começar com essa pergunta, né? E trazendo uma outra pergunta já dentro dessa. Né? Se a gente pergunta se podem os rios vivos curar humanos, eu imagino que na resposta de vocês seria muito importante também a gente falar do que entendemos como rios vivos. O que são os rios vivos hoje, em todo esse contexto que a gente vive de destruição, né, da natureza, o que são os rios vivos e como esses rios podem curar humanos. Então, eu passo a palavra para vocês. Acho que a gente poderia seguir a ordem da apresentação com o nosso convidado lá do Amazonas iniciando a fala, e depois o Apolo e a Clarissa. Aitima saya kawarera yoni poterik dasemak atomasarika no ubukyudi sa tonhasare. Prazer conhecer a todos, prazer conectar para expressar e para colocar nosso pensamento a todos que estão ouvindo nós aqui e dizer que eu estou muito feliz pelo convite e agradeço pela oportunidade de compartilhar os nossos conhecimentos. Então, esse tema tem tudo a ver, né, com a nossa qualidade de vida. A nossa qualidade de vida é construída a partir das concepções que nós temos sobre nossa pessoa, nossa presença nesse mundo terrestre, relações que nós construímos com tudo que está em nosso entorno e relações também cosmopolíticas, que nós temos essa relação direta de interação e de comunicação com os seres que habitam em outros domínios. É nesse contexto que eu vou desenvolver a minha fala nesse momento. Então, como foi dito, nós somos povos indígenas que temos outros modelos de conhecimento e de entender a realidade, de explicar e de relacionar, que é um modelo diferente desse modelo chamado modelo da ciência. Creio que todos os povos têm seus modelos conceituais que fundamentam as suas relações políticas, sociais, econômicas e cosmopolíticas. Os povos indígenas do Alto Rio Negro, por exemplo, nós temos nossa teoria que fundam nossas relações. Temos nossos conceitos que nos proporcionam a organizar, né, o cosmos, o mundo terrestre e a nossa presença como humanos dentro desse contexto maior. Nesse sentido, os povos indígenas do Alto Rio Negro têm 3 grandes conceitos que são imbricadas entre si. O primeiro conceito é o conceito de Kirti-Ukunsé, que foi apelidado de mitologias. Na verdade, Kirti-Ukunsé, como conceito tucano, ou de Apamaçã, está relacionado ao nosso modelo de explicar as coisas, ao nosso modelo de formular teorias, ao nosso modelo de organizar, né, e de relacionar com tudo que está em nosso entorno. Ou seja, é um modelo próprio dos povos indígenas de explicar sobre a origem dos humanos, origem dos seres, origem das coisas, origem dos animais, organização do espaço cósmico, organização do mundo terrestre, etc.
Portanto, eu costumo dizer que são teorias que nós, povos indígenas, temos para explicar as coisas e relacionar com elas. Segundo conceito importante é Bacessé, que foi traduzido como benzimentos. A palavra benzimento tem outro sentido, e o Bacessé é essa capacidade ou poder dos nossos especialistas, chamado pajé, de acionar as qualidades das coisas para abrandar a dor ou curar as doenças. Portanto, há uma diferença muito grande entre o sentido do benzimento e o sentido do Bacessé, né? Outro conceito importante, fundamental, é Barçamori, traduzido como rituais. Barçamori são práticas sociais que nós realizamos de acordo com o nosso calendário de constelação. Cada período, em cada tempo, tem seus bioindicadores e as nossas práticas sociais, como festas, como fazer roçado, pescaria, caçaria, etc. Então, esses três grandes conceitos que fundam o pensamento indígena do Alto Rio Negro. Então, dentro da nossa explicação sobre a origem das coisas, existe a origem do mundo terrestre, né, e a origem dos seres humanos. A origem do mundo terrestre é primordial para entender outros constituintes do mundo terrestre. Ou seja, o mundo terrestre é formado por seis elementos, fundamentalmente: vida, água; vida, terra; vida, floresta; vida, ar; vida, fogo; vida, animal. E, por fim, o nome da pessoa, um amé chamado, né? Esse termo de vida é fundamental para a gente entender que o mundo terrestre é considerado como um corpo humano. Corpo, sobretudo, de mulher. Portanto, com esses elementos que constituem nela, ela é fundamentalmente tem um corpo de fertilidade. Só tem duas possibilidades de gerar vida, sob condições de terra e sob condições de mulher. Aí a importância da água. Os rios são as veias da terra, ou melhor, são veias desse corpo do mundo terrestre, formado por esses elementos. A partir desse conceito, se projeta ao mundo social, ou ao mundo da pessoa, né? O corpo humano é constituído por esses 6 elementos e mais o nome. Nesse sentido, a água é fundamentalmente importante para a existência da pessoa, ou melhor, do corpo humano. A água não é essa água que a gente olha como lágrima, como saliva, não. Aqui vocês estão vendo duas, né, palmas, que é chamado de Caracom, Orpecon, Da, né? Então, esses conceitos são fundamentais para nós, povos indígenas do Alto Rio Negro, porque é a partir dessa noção que nós cuidamos a nossa saúde, né? Projetando para a nossa convivência, né, harmônica de relações, nós consideramos como água, né, parte do corpo e parte do corpo do mundo terrestre. Na medida que a gente começa a interferir sobre os rios, os lagos e os mares, a gente vai estar interferindo sobre o corpo, né, na sua extensão do mundo terrestre, e o corpo humano. E nós vamos sentir, né, o corpo humano vai sentir. Nesse sentido, a concepção de que o corpo humano é meramente restrito a algo biológico, na concepção dos povos indígenas, o corpo está numa teia de relações, porque ela é microcosmo, porque ela é síntese de todos esses elementos. Uma delas é água. Daí a importância de a gente ter a água como vida, não como um elemento, mas sim como um elemento constitutivo da vida humana e do mundo terrestre. E, João, queria só que você
Queria só que você complementasse um pouquinho com essa noção de rio vivo, assim, você já falou, né, do rio como vivo, como vida, da água como vida, mas também pensando um pouco no cenário de Minas Gerais, que a gente tem dois rios muito importantes aqui, o Rio Paraopeba e também o Rio Doce, que foram atingidos pelos desastres, né, dos rejeitos de mineração, que muitas pessoas se referem a esses rios como os rios mortos, mas como que seria para você, né, ampliando um pouco, a gente sabe que também esse problema está no norte do país, não é só de Minas Gerais, mas o que, que você entenderia como esse rio vivo? Esse rio sofrido, ele também é um rio vivo? Né? Como que a gente pode estar trabalhando esse rio para a cura dele próprio e para a cura dos seres humanos? Então, existe outro conceito fundamental entre os povos indígenas, que é a origem dos seres humanos. O nosso demiurgo escolheu uma certa parcela de potência humana, né, para seres humanos, com essa aparência, para viver nesse domínio, como humanos. Aqueles que foram preteridos, né, que nós chamamos de Guaimaçã, que foi traduzido como espíritos, que não tem nada a ver, mas são humanos que habitam nesses domínios, eles foram alocados para estarem nesses ambientes, né? Terra, floresta, domínio aquático e domínio aéreo. Eles são responsáveis de cuidar de tudo que está no seu entorno. Então, para os povos indígenas, quando você destrói uma cachoeira, ou uma floresta, ou uma corredeira, você está destruindo as casas desses humanos que cuidam das coisas e expulsando eles, né? Então, na medida que você expulsa eles, automaticamente todos os elementos, ou animais, ou as coisas que estavam ali, sob sua responsabilidade de cuidado, elas vão sumir, vão desaparecer, né? Portanto, para cuidar dessas nossas devastações, nós precisamos, primeiro, interagir com esses humanos que foram expulsos, né, daí desses lugares, das suas casas, né? Precisamos retomar essa comunicação para que eles passem a cuidar, né, das coisas, não só da água, como um todo, né? Eu costumo dizer, para as pessoas entenderem, que assim como nós humanos cuidamos do nosso terreno, né, da nossa propriedade, cercando para que o ladrão não invada ou não roube nossas coisas, da mesma forma, esses Guaimaçã cuidam das coisas, né? Cuidam dos bichos, cuidam da floresta, cuidam da água, das fontes da água, né? E dão vida a tudo isso. E na medida que a gente vai destruindo isso, nós estamos quebrando essa relação, né, de mútua ajuda, de corresponsabilidade. Então, dali a compreensão de que, na medida que nós humanos começamos a destruir as margens dos rios, dos igarapés, começamos a destruir, você está destruindo as casas desses humanos e expulsando eles. E não vai ter mais essa relação de cuidado, de corresponsabilidade de cuidado. E a gente vai estar provocando, e estamos provocando, a má qualidade de vida, porque nós estamos criando conflito com esses responsáveis de cuidado desses animais, dessa água, dessa floresta e tudo mais. Tá certo. Obrigada, João. Podemos passar a palavra para o Apolo? Depois a gente volta a discutir mais todos esses elementos que apresentados por você. Bom, é um prazer, uma oportunidade muito grande a gente estar juntos aqui, abordando um tema. É interessante, isso nem sempre aconteceu, de um debate, uma conversa, colocar os rios no centro da questão. Por que colocar os rios? Podia ter colocado a água, mas não foi só a água dos rios. É interessante que a água dos rios
ela delimita um território. Esse território é o vale. O nome técnico, bacia hidrográfica, mas o nome que veio da história da humanidade são os vales. Vale do Rio das Velhas, Vale do Rio Doce, Vale do São Francisco, Vale do Rio Amazonas, Vale do Tocantins. Então, os vales representam o território mãe, o território matriz. Um vale, ele é a síntese do que é a Terra. A Terra é uma bacia hidrográfica. A Terra é composta de muitos vales. Esse território devia ser a base e referência de tudo que a gente faz. O vale são os estados naturais. Nós perdemos essa noção. No caso do Brasil, perdemos com as capitanias hereditárias, que dividiram o país em faixas litorâneas para o interior, decididas à revelia da realidade, dos rios, das montanhas, da população. E nós herdamos hoje uma visão absolutamente incoerente do território. Não há planejamento que vai dar certo sem um território coerente com a natureza da terra. E além do vale ser um meio de circulação das águas, o vale é a noção que nós temos de pertencimento a uma região. O vale, ele, através da água, ele reflete a mentalidade. Porque tudo que a gente faz num vale, numa bacia hidrográfica, aparece na água. Seja as coisas boas, seja a poluição. Seja as coisas boas, seja o esgoto. É como se a água dos rios fosse o sangue da terra. E esse território são os vales. Então, a pergunta: rios vivos podem curar os humanos? Primeiro, só existe rios vivos se existir terra viva. Só existe terra viva se os ecossistemas estiverem vivos. O planeta Terra é um sistema integrado de ecossistemas. Então, a base da vida é a ecologia. E o ser humano, nos primórdios, com a presunção de uma racionalidade ou de interesses outros, ele se afastou da relação com a natureza. Eu considero isso o pecado original mesmo. O pecado original não foi a reprodução humana. O pecado original foi a ruptura do ser humano com o mundo animal, com o mundo vegetal, com as águas. O ser humano, talvez por se sentir um ser superior, com a sua racionalidade, ele não soube trabalhar em solidariedade junto com essa sua origem. Ele renegou a sua origem natural e saiu do Jardim do Éden. O planeta Terra é um Jardim do Éden. E o ser humano rompeu. A partir do momento que ele rompe com o Jardim do Éden, com a natureza, a fonte da vida, ele passou a ter que trabalhar muito e a sofrer muito para sobreviver. Ele rompeu aquela unidade da criação, da vida na Terra. Essa é a visão que eu tenho, que eu fui adquirindo à medida que eu fui vivendo, e nós temos a necessidade de procurar como a gente sair da situação atual. Eu pergunto, os seres humanos têm consciência de que eles estão doentes? Quem busca a cura é porque sabe que está doente. A maioria da humanidade não tem consciência da sua doença. Isso é o pior de uma doença, a pessoa não saber que está doente. Então é importante que a gente reforce o papel da água dos rios como a referência onde a gente se enxerga. O espelho d'água mostra a nossa cara. Tudo o que acontece aparece na água dos rios. Por isso que existe a expressão muito antiga
já no Oriente, que o espírito do vale, até na narrativa bíblica, existe que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É porque a água mostra a realidade. A água dos rios é dinâmica, porque ela leva essa realidade até o oceano, ela evapora, ela volta. É a visão de tempo cíclico. O tempo cíclico pode ser retratado pela água, pelo ciclo hidrológico, que vai se repetindo ao longo do tempo. E então, a morte da Terra é que é a morte dos rios. A morte dos ecossistemas começa com o desmatamento abusivo, um desmatamento sem lógica ecológica. E com a economia humana sem lógica ecológica. Se você tivesse uma pequena mineração para produzir equipamentos, utensílios domésticos, para você fabricar um avião que seja, você teria um desmatamento responsável. Um desmatamento a serviço, uma mineração a serviço de um desenvolvimento saudável. Mas acontece que o modelo, o sistema econômico, rompeu com o Jardim do Éden, rompeu com a ecologia. E você passou a produzir não para satisfazer as necessidades da vida na Terra, mas para o mercado, para ganhar dinheiro, para vender. É isso que tem que ser combatido. Nós precisamos de retomar uma harmonia da relação ecológica dos seres humanos, porque não é só o ser humano que é importante. Os rios não são para curar os humanos. Os rios expressam a cura existente de um ecossistema equilibrado. Não é uma visão antropocêntrica, nós temos que ter uma visão biocêntrica. A vida dos seres humanos, dos animais, das plantas, a vida dos peixes. E o nosso símbolo, que adotamos no projeto Manuelzão, é que o peixe é a expressão da saúde dos ecossistemas. Se tem um rio saudável, se os peixes estão saudáveis, o ser humano também vai estar saudável, porque essa relação dos humanos, que é o mundo da cultura, tem uma relação com os peixes do mundo da história natural. Então você tem a história natural da Terra e a história cultural que o ser humano pode criar, mas ele pode criar desde que ele não rompa com o Jardim do Éden, com a ecologia. A economia que tem aí hoje, o pecado dela é que ela rompeu com a ecologia. Então nós produzimos a doença. O planeta está doente, os ecossistemas destruídos, e o ser humano não poderia escapar, como não escapam os animais também. Nós somos uma unidade viva no planeta Terra. Nós estamos destruindo a Terra à medida que nós saímos e renegamos a nossa origem natural. É isso aí, em resumo. Obrigada, Apolo. Vou passar a palavra para a Clarissa agora. Obrigada, Cris. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que é um debate extremamente importante e eu fico muito honrada de fazer parte dessa mesa Ecossistemas. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa relembrar essa antiga relação que o ser humano tem com os cursos d'água, né? Assim, historicamente, os seres humanos eles crescem, se reproduzem, né? Próximo aos cursos d'água, né? É água boa que fornece alimentos saudáveis, que proporciona uma agropecuária saudável também, né? E a partir de então, né, da colonização ao entorno dos cursos d'água, é que a humanidade existe, né? E pôde existir. Eu acho que o Apolo toca num ponto extremamente sensível e importante, que é a partir do momento que o ser humano começa a criar um novo ecossistema, né, e a se afastar da natureza, né, construindo prédios e poluição, e polui a água, e polui os rios, a civilização começa a adoecer também, né, talvez na mesma medida e na mesma proporção. A água
ela é sistêmica, né? É isso que o Apolo disse, ela circula, ela transita e ela vai apontando para dentro de si, ela aponta para todos nós as mazelas da sociedade e toda as desigualdades que a gente vive, né? Então, quando a gente para observar isso, a gente percebe que a água boa, ela vai refletir numa sociedade saudável também, né? E com isso, ao longo de todos esses anos, né, e da história da humanidade, a gente vem se distanciando desse ecossistema e criando um novo sistema que nos adoece, né, que é um fator de adoecimento para todos nós, né? E também, quando a gente pensa, né, que a água, que é um direito humano, o rio, né, a gente está falando dos rios, quando o ser humano começa a engarrafar uma água, colocar um rótulo e colocar um valor em um bem que é de todos, um direito que é de todos, que é considerado inclusive um direito humano, né? Quando nós, enquanto sociedades, permitimos que isso aconteça, né? Que o capital e que esse sistema, que é o sistema que nos rege, né? Quando a gente permite que ele coloque um preço, um valor, a gente abre portas para algo que pode ser monstruoso, que foi, por exemplo, como o crime que aconteceu em Mariana, em Brumadinho, né? Quando a gente deixa que o capital coloque valor em algo que não tem valor, algo que é sistêmico e que é importante para todos nós, né? Assim como a água é sistêmica, né? O nosso sangue, as nossas veias, né? Um vírus, ele percorre nossas veias, nossas artérias, ele coloniza os nossos órgãos, né? E a água é da mesma forma, né? A água vai nos mostrando, né? Se a gente fechar os olhos aqui hoje e pensar num rio poluído em Belo Horizonte, né? Por exemplo, a gente pensa, o Rio Arrudas, por exemplo, né? Como que é o curso do Rio Arrudas, né? Então, assim, quem são as pessoas que vivem próximo aos cursos d'água e aos rios que estão poluídos, né? A céu aberto, por exemplo, né? Quem são as pessoas que têm o direito e que merecem viver ali, que são desumanizadas, né? Assim, quem são as pessoas que vivem em torno do que a gente chama de boulevard, que para mim é a maior ironia, a maior contradição que a gente tem quando a gente pensa em água, né? Em água boa. A gente é capaz de tampar os nossos rios para não ver e para não sentir o odor, e outras pessoas têm direito e merecem viver com a água a céu aberto suja, por exemplo, né? Assim, quem são as pessoas que vivem ao redor de uma água boa, uma água saudável, quando a gente pensa em cidades grandes, né? Assim, então, aí a gente pode ter vários exemplos aqui. Eu falei do Boulevard, né? Sei lá, Lagoa dos Ingleses, quem vive ali, né? Então, a água, ela vai apontando no curso dela, né? Assim, todas as nossas contradições. E isso implica em nos dizer onde que a água acaba sendo um fator de adoecimento e onde que ela pode produzir saúde, sendo que era para ela só produzir saúde, né? Assim, então, a água, ela é importantíssima, fundamental para nós, enquanto seres humanos, e quando a gente luta pelo direito à água, né? A água boa, a gente luta pela nossa própria humanidade, né? Assim, em que ponto, né? Em que ponto que a gente permitiu ser desumanizado e que ponto que a gente permitiu que a água fosse engarrafada ou que o agronegócio pudesse usar milhões de litros d'água, né, para matar a fome de quem não tem fome, né? Então, assim, eu acho que é muito vasto esse tema, muito legal falar sobre isso. E Manuel de Barros disse assim, né, você perguntou, né, o que é um rio vivo, né? Assim, o que é o rio vivo? E ele tem um trecho muito, muito bonito, né? Ele fazia parte da natureza, como um rio faz, como um sapo faz, como o acaso faz. E achava uma coisa cândida conversar com as águas, com as árvores e com as rãs. Eis um caso que há de perguntar: é preciso estudar ignorâncias para falar com as águas? Acho que a gente pode conversar mais depois sobre isso.
Então, eu vou aproveitar sua pergunta, a sua não, né, parafraseando aí o Manuel de Barros, né, e que precisa falar das ignorâncias para conversar com as águas, para levantar um ponto que eu acho muito crucial aqui e que foi falado por todos vocês e que eu vejo às vezes, muitas vezes nas cosmologias indígenas uma grande oportunidade de aprendizado para nós, né? Que é preciso falar das ignorâncias para conversar com as águas, né? Vou partir dessa pergunta trazendo uma questão que foi levantada por vocês, que é a economia, e que essa economia, a gente sabe que hoje ela é que rege o mundo, mas antes da economia, e quando o Apolo fala, né, do distanciamento da natureza, a gente tem a questão do conhecimento, né, da nossa epistemologia ocidental, da forma como ela foi construída e com o homem no centro dessa epistemologia, que eu acho que é um grande diferencial com a epistemologia indígena, onde existe essa teia de relações de vários seres que produzem o mundo o tempo inteiro. E o homem está sempre nessa relação, né? Então, duas coisas apontadas por vocês o João Paulo falou das veias da terra, dos rios como as veias da terra, e o Apolo falou dos rios da água como o sangue da terra. Então, eu acho que para todos nós aqui, que temos um pouco essa sensibilidade em relação a essa relação com a natureza, é um ponto comum que a gente pode partir dele, mas como fazer essa transformação? Como a própria ideia desse evento, né, de trazer o rio como uma agência, de poder falar para nós, de fazer essa metamorfose dessa destruição em cuidado, como a gente fazer isso, e principalmente aqui, por a gente estar falando de pessoas que estão relacionadas à saúde, né? De uma saúde que, infelizmente, né, a partir lá das capitanias hereditárias, Apolo, que começou como é que fala, especificar os territórios, né, fazer lâminas dos territórios, a gente também construiu um conhecimento que vem completamente categorizado em categorias e que, ao invés de trazer toda essa integração, pelo contrário, ele traz esse afastamento, né? E isso na medicina hoje é um problema sério, inclusive da formação dos profissionais. E eu acho que quando o João Paulo ele traz essa ideia, né, de todos os seres terrestres, os seres aquáticos, os seres aéreos que estão ali tomando conta da natureza como um todo e de como que a relação, através dos benzimentos, que é através da palavra, através dos rituais que são feitos, como que essa relação é sempre mantida e como que ela precisa ser mantida o tempo inteiro para a produção desses ambientes felizes, né? Então, a gente sabe que no mundo ocidental o dinheiro hoje ele toma conta de tudo e vai causando destruição, mas como que a gente pode fazer essa transformação? O que vocês pensam de como, por exemplo, num caso bem específico e prático, como trazer para os alunos de medicina, né, ou para os alunos das ciências da saúde, que estão aí, essa compreensão de que a saúde não é apenas um corpo biológico que tem um funcionamento mecânico, desse pensamento mais cartesiano que acompanha a medicina até hoje, né, que a gente, muitos anos que já se identifica o problema desse pensamento, mas até hoje ele é constitutivo dos profissionais, da atuação dos profissionais, né? Então, eu queria trazer essa questão para vocês agora, né? Eu volto a insistir no que a própria antropologia identifica de diferencial do conhecimento científico ocidental para o conhecimento tradicional indígena, que é esse sensível, que é a gente poder se afetar quando a gente vê o rio como espelho da nossa produção de vida, né? A gente vê os rios, as águas como espelho da nossa produção de vida. E a gente vê, a Clarice levantou a questão dos rios na cidade, mas hoje a gente tem um outro problema enorme que não é nem dentro da cidade, que é na floresta, mais floresta do Brasil,
que são os rios contaminados por mercúrio e toda a violência que os Yanomami vêm sofrendo pela questão do garimpo. Então, a gente tem um desafio muito grande pela frente, e a pergunta agora é essa: como que através do modo de conhecimento, né, da formação dos jovens e dos profissionais de saúde, a gente pode estar trazendo essa sensibilização. A Clarice usou a palavra de humanização, né? Como que a gente pode estar trazendo essa sensibilização, que é um modo de viver ainda muito próximo dos indígenas, né? Então, eu queria que o João Paulo também falasse um pouco sobre isso, porque como manter isso. A gente vê que muitos dos indígenas estão saindo para estudar, e que como que é importante essa relação com a natureza desde pequeno, né? O Ailton Krenak mesmo coloca o rio como o igarapé, que a criança bate peneira, né? Lá no igarapé é o rio de memória que vai constituir esse adulto um pouco mais à frente. Então, como, né, esse desafio que a gente tem pela frente na formação dessa sensibilização, né, desse sensível para as pessoas. Pode começar, Paulo, então. Olha, eu coloquei no início que a ruptura civilizatória com o meio ambiente não era necessária. A nossa saída do Jardim do Éden foi traumática e a gente precisa de voltar ao Jardim do Éden. O Jardim do Éden é a vida que surgiu na Terra porque as condições eram muito favoráveis. Nós estamos num cosmos, num universo aí, cheio de explosões, cheio de trombada de estrelas. Os nossos átomos se formaram com explosão de estrelas. Então, isso aqui é uma coisa maravilhosa. E a gente foi destruindo esse Jardim do Éden. Você vê, os rios estão praticamente destruídos em todo o mundo, com esgoto, com produtos químicos, com desmatamento. A terra está doente. E a doença está atingindo não é só o ser humano, não. Está atingindo os animais também. Os animais, quem vê o zoológico, o hospital que está no fundo do zoológico aqui em Belo Horizonte, quem vai num hospital veterinário, você vê que os animais estão ficando doentes por causa dessa destruição que nós fazemos do ecossistema. Então, nós vivemos hoje uma sociedade complexa. Nós estamos enviando foguete em Marte, a Lua, nós temos aviões, nós temos computador, tecnologias, inteligência artificial. Eu acho que nós temos que propor soluções a partir dessa realidade. Nós temos que propor a partir dessa realidade. Não adianta ficar lamentando, nós temos que agora aprender com a história e propor soluções atuais. Por exemplo, nós estamos aqui numa reunião promovida pelo BDMG Cultural. O BDMG é um banco de fomento, é o maior banco de fomento estadual do Brasil. Então, é muito importante o caminho que o BDMG segue. É um exemplo para os outros estados. Então, por que não propor que o BDMG trabalhe por territórios hidrográficos de planejamento na análise dos seus projetos? Se vai haver um projeto agropecuário, um projeto industrial, que seja definido a relação com o território da bacia hidrográfica em que ele está inserido, que não se descamoteie isso num território municipal ou estadual, porque o impacto é sobre as águas. Então, é muito importante que a avaliação dos projetos do BDMG sejam feitos com metas de qualidade, em que o empreendimento vai melhorar o ambiente da região, não é só não estragar, ele vai melhorar o ambiente da região e vai fazer o biomonitoramento. E o melhor biomonitoramento é o biomonitoramento da ictiofauna, dos peixes da bacia, porque o peixe vive na água, ele reflete se está usando agrotóxico, se está destruindo, se está desmatando, se está jogando esgoto. O peixe é o indicador mais sensível de qualidade do vale, daquela bacia hidrográfica. Então, é muito importante. Outro conceito importante é trabalhar com a ideia de saúde única, água única.
Eu não posso separar o ser humano do meio ambiente. O que é bom para o ser humano pode não ser bom para os animais, para as plantas, e, portanto, não será bom para o ser humano a médio prazo. Então, é importante o conceito de água única. Toda a água dos rios, a gente possa nadar, levar as crianças para brincar, seja dentro da cidade ou fora, e que a água seja única, uma água de boa qualidade para todos. O ser humano não está autorizado a jogar esgotos e produtos químicos na água dos rios. Então, a ideia do planejamento, o Banco BDMG, trabalhar com o conceito de água única, não aceitar a poluição dos rios, exigir tratamento 100% dos esgotos domésticos e industriais. Outra coisa, nós não somos contra o desenvolvimento. Nós podemos ter cidades ecológicas. A cidade é um ecossistema humano, de prioridade humana. Mas você pode ter pássaros, pequena fauna, você pode ter rios, pode nadar nos rios urbanos. É fundamental que seja assim. Nós não podemos negar a civilização humana, a história humana, de tanto sofrimento. Nós temos que construir cidades ecológicas, cidades que você possa nadar nos rios, que não tenha rios canalizados, que não se jogue esgoto nos rios pelo próprio governo, no caso da Copasa. Nós temos que saber que nós podemos construir um mundo com uma civilização desenvolvida, nós podemos viajar pelo mundo inteiro, ter navio, ter aviões, e isso ser compatível com a vida na Terra, com a água única, saúde única no mundo. Nós não podemos, preocupados com a saúde humana, jogar esgoto no rio, levando a doença para os animais e para a população pobre. Porque quando a gente fala humano, a gente esquece, nós estamos falando de quem tem cartão de crédito, quem é rico. O pobre não é considerado ser humano. E o pobre também tem que aprender a respeitar os animais, porque o animal é a parte mais frágil do ecossistemas humanos, do ecossistemas da Terra, digo. Então, se você protege o animal com a alimentação dele, com tudo dele, protege as florestas onde ele mora, nós estamos, em última instância, protegendo também o ser humano. E, para terminar, a questão da agricultura e da mineração. Nós estamos hoje precisando, primeiro, qual é o território para você analisar a economia do país? Tem que ficar claro, o território não é o estado, não é o município. O território são as bacias hidrográficas. E não são as megas bacias, não. O território é onde está o empreendimento. Você tem as microbacias hidrográficas, em primeiro lugar, as médias bacias hidrográficas. É aí que eu tenho que estudar o impacto da economia no meio ambiente. Não pode ser estado nem município, é a bacia hidrográfica onde está inserido. E quando eu coloco atividade econômica, eu não posso falar só de mineração. O pessoal está exagerando. A área territorial da agricultura é muito maior do que a área da mineração. A mineração tem um impacto mais profundo e maior e mais visível. Mas a agricultura de exportação, o agronegócio, ele ocupa praticamente 80%, 90% do território. É uma destruição generalizada. Então, nós temos que estudar na água dos rios os prejuízos causados ao meio ambiente e à vida, tanto pela mineração, como pelo agronegócio, como pela monocultura. O maior inimigo do meio ambiente talvez seja o desmatamento e a monocultura. É isso que está prejudicando o clima da Terra. E nós falamos pouco do desmatamento em relação ao clima. Fala-se muito em emissões. Claro que nós temos que ter o carro elétrico, nós podemos ter o carro elétrico, nós podemos ter o transporte coletivo como prioridade e temos a obrigação de mudar a matriz alimentar do mundo, priorizando a alimentação vegetariana ou até vegana. Com o tempo vai chegando. Não pode radicalizar mais no início, não. Começar nas escolas com alimentação escolar toda vegetariana. E nós temos que
impedir o desmatamento pela pecuária. A pecuária é um desmate total. E a exportação de soja e milho do Brasil é para alimentar animais do exterior. A matriz de alimentação animal é o grande vilão, tanto do clima como do desmatamento. Depois eu continuo. Um abraço. Obrigado. Eu vou querer que você continue depois. Uma coisinha aí, que eu quero que você fale um pouquinho de como que os estudantes de medicina recebem tudo isso no internato rural. Depois. Isso é a minha especialidade. Pois é, eu quero ouvir. João ou Clarice? Eu vou começar. Então vamos lá, João. Então, nós somos sociedades que admitimos, né, e aprendemos que existe apenas um único modelo de conhecimento, né, que é a ciência. E como o único modelo de conhecimento, dito universal, ela acaba negando todos os outros modelos de conhecimentos e considera outros modelos como não ciência, como não conhecimento. Portanto, os conhecimentos indígenas está nesse nível de não conhecimento, né, de não ciência. E não tem uma relação direta com as qualidades de vida da sociedade, dos grupos sociais, dos povos indígenas. Né? Então, matar as coisas, sua agencialidade, e transformar elas como os objetos, é o que nós estamos fazendo. A ciência e o modelo de conhecimento está colocando as coisas, né, como objeto de venda, objeto de lucro, objeto de bel prazer. E esquece que as coisas têm suas agencialidades próprias e esquece que todos os ambientes são habitados por humanos que cuidam dessas coisas. Então, a ciência nos obriga a desconectar essa visão, né, essa relação, né, dessa rede de relações cosmopolíticas, né, social, etc. Na medida que a gente tomar a consciência de que as coisas não é meramente objetos, mas tem suas próprias agencialidades, e tem, mais do que isso, existem humanos que vivem nesses domínios, nós estaremos reconstruindo daquilo que nós fomos obrigados a negar, daquilo que nós fomos obrigados a transformar o nosso próprio corpo como um objeto. A gente não é mais humanos, a gente é objeto. Objeto para todas as dimensões. Transformamos nossa vida, pessoas, a qualidades humanas, de objetos. Né? Capaz de ser vendido, capaz de ser explorado, capaz de ser utilizado para uma visão puramente econômica. Né? Então, nós precisamos fazer com que a ciência, digo, as universidades e onde produzem conhecimentos, entendam que existem outros modelos de conhecimento, que levam outros conceitos, é outra epistemologia. A ciência não é o único modelo de conhecimento, de produção de conhecimento. Existe modelo indígena, existe modelos negros, existe modelo dos povos que moram na beira do rio, né? Que não é nem pior nem melhor. São modelos diferentes, que nós precisamos entender outros modelos de conhecimento para poder construirmos uma relação, numa teia de relações. Né? Para a gente estar considerando que o humano, como o professor Apolo falou, não é o único. Existem outros humanos que vivem em outros domínios. Né? Então, isso, os povos indígenas, é muito forte. E, então, daí vem esse preconceito de dizer que os povos indígenas querem muita terra, querem muita floresta, muita água. Não é. Nós consideramos que que a terra, território, é o corpo. Mais do que isso, todos os ambientes são habitados, com os quais nós temos que obrigatoriamente interagir com eles, para a gente ter boa qualidade de vida, qualidade de água, qualidade de floresta, qualidade de terra, qualidade do ar. Tudo isso depende dessa nossa relação, né, com os outros, dessa teia de relações que eu falei. Portanto, aqui não estou dizendo que o modelo indígena pode ser uma saída. Não é isso.
que o modelo do conhecimento dos povos ribeirinhos que moram à beira do rio é um modelo de saída para a sociedade. Não é isso. Não é. Estou dizendo que existe muitas epistemologias que nós precisamos entender para podermos construir uma relação uma relação nas diferenças. Obrigada, João. Clarice. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, é preciso que a medicina, né, como um todo, compreenda e aceite e interiorize, né, que existem outras formas de cuidado e existem outras formas de saúde, né? Então, assim, os saberes, eles são múltiplos, eles são diversos, os conhecimentos são diversos. Então, a saúde, ela é complementar, né? A medicina ocidental, né, que a gente entende, assim, pelo que a gente aprende, eu na escola, na faculdade, né? Assim, a gente precisa entender que existem outros saberes, né? Os saberes tradicionais, os saberes orientais, enfim, e que tudo isso é uma forma de produzir saúde. Então, os saberes, eles se complementam, né? Não existe algo que é superior ou que é mais eficaz do que um outro tipo de saber. Eu acho que é mais ou menos isso que o João estava falando também, né? É difícil, é muito difícil para as pessoas entenderem que a saúde, ela não significa só não ter doença, né? Não ter diabetes ou não ter hipertensão arterial. E é compreensível que as pessoas tenham dificuldade com esse entendimento. É muito compreensível, porque o próprio conceito de saúde ele foi cooptado, né? Pelo mercado, enfim, como mais uma forma de gerar lucro para os poderosos, né? Assim, a saúde, o conceito de saúde, ele evoluiu de acordo com a própria humanidade, né? Então, no século XVIII, veio junto com o surgimento da epidemiologia, né? Se via saúde meio que era quantificar os doentes, os não doentes, quantificar as riquezas, né? Já no século XIX, a saúde, ela foi entendida, né, como uma forma de aumentar a produtividade, né, no meio da Revolução Industrial. No século XX, depois das grandes guerras, foi que a saúde foi que, né, a partir de muito debate, a saúde começou a ser entendida, né, como um estado de bem-estar, né, um estado de bem-estar social, e só agora recentemente, em 2005, 2000 e poucos, que a saúde passou a ser entendida como um processo, né, sensível às desigualdades sociais, né? E mesmo assim, ainda com muita dificuldade, a gente ainda não consegue ampliar muito bem esse conceito de saúde, né? Então, assim, é preciso que a medicina amplie o seu olhar, né, e entenda a ecologia humana, né? Assim, que engloba e que perceba a importância de todos os seres, né, humanos, animais, águas, florestas, e entenda que somos todos um coletivo, né, assim, porque só a partir daí é que a gente vai conseguir difundir essa ideia, né, de que a ecologia, nós pertencemos ao ecossistema, né, porque desde que houve esse distanciamento, enfim, parece que existe muita dificuldade da gente ter uma retomada em relação a isso, né? E sobre os alunos, né, sobre os estudantes das faculdades de medicina, eu acho que é fundamental a gente descentralizar a saúde, né? Assim, então, tentar reorganizar a grade curricular também, né, da escola de medicina, de forma que os alunos eles tenham contato e entendimento sobre a ecologia, né, sobre a importância dos animais, dos rios, das florestas na nossa saúde, né, e a importância e um entendimento claro de que a saúde ela é socialmente determinada, né, então, quando a gente começa a trabalhar isso desde a base, né, desde a formação de todos, não só os alunos de medicina, né, acredito que da população inteira, existe uma retomada, né, e a gente proporciona que esse entendimento ele seja mais amplificado. Então, assim,
é muito, muito, muito comum a gente dar aula para alunos que nunca viram alguns animais, né? Nunca viram uma vaca, por exemplo, né? Assim, quiçá saber onde estão os rios das nossas cidades, né? Assim, eu me lembro que quando minha mãe e meu pai, uma vez, né, quando eu era criança, eles me disseram que na minha rua passava um rio. Eu fiquei muito chocada com isso, porque eu pensei, como pode passar um rio? O que fizeram com o rio daqui, né? Então, nós não conhecemos os rios da nossa cidade, né? Assim, nós não sabemos em qual rua passou um rio, qual rua a gente tem um córrego canalizado, né? E isso faz parte da saúde. Então, assim, eu acho que é um desafio extremo, é um desafio muito grande, mas que a gente só vai conseguir resolver ou começar a atenuar um pouco essas questões, respondendo a sua pergunta mais para o lado de como a gente pode ensinar isso para os alunos de medicina ou proporcionar que eles tenham maior contato, né, com o tema e sobre a importância, né, de se diminuir as iniquidades em saúde, né, assim, porque no final das contas, né, a gente está falando disso, né, de iniquidades em saúde, né, que quando a gente fala de um rio poluído, né, ele não é só o rio, é todo aquele contexto em volta daquele rio, da origem daquele rio, enfim, né. Então, a gente precisa capilarizar o conhecimento, né, assim, e capilarizar as turmas de medicina, né, esses meninos, eles precisam ter contato com esse tema, eles precisam ver os rios, né, assim, e isso desde o início da nossa formação, né, porque a medicina hoje, ela é um mercado, né, assim, e isso é muito entristecedor, porque a gente continua naquele ciclo, naquela ideia de promover doenças, né, e não promover saúde. Então, quando que a gente vai conseguir ter uma ruptura em relação a isso, né? Parar de querer produzir doença e começar a produzir saúde, né? A raiz disso tudo, ela é muito mais complexa, né, do que um olhar superficial sobre saúde então eu ter emprego, trabalho, renda, né, assim, mas como que essa lógica se inverteu, né, assim, e como que a gente pode mudar esse tipo de pensamento dentro da faculdade de medicina, né? Os alunos já entram querendo ser cirurgiões, querendo ser, né, endocrinologistas, cardiologistas, né, sendo que a ecologia humana, né, a saúde, ela é 84% resolvida na atenção primária, por exemplo, né? Então, como que a gente faz para capilarizar isso, né? Eu acredito que a gente precisa fazer com que os alunos eles tenham contato com esse tema, né? Que eles conheçam os rios, né? Assim, eu tô até com um livro aqui que é super legal, que é esse aqui, né? Os Rios Invisíveis, né? Assim, Rios Invisíveis da Metrópole Mineira. E eu comprei esse livro quando eu fiquei sabendo dele, porque eu queria saber qual rua que eu passo, que era um rio, que era um córrego, né? E a gente não tem esse conhecimento, a gente não sabe disso. E eu acho que a gente vai precisar, né, não repensar a origem das coisas, né? Assim, a gente precisa retomar, né, as diversas origens das coisas e somar tudo isso num caldo só, né? Assim, mas que os alunos possam ter contato com isso desde o início, desde o ciclo básico, né? Assim, para que uma mudança real e efetiva ela possa acontecer ao longo dos anos, né? Ótimo, obrigada, Clarice. Eu já vou passar a palavra para o Apolo com essa pergunta, né? Acho que o João também pode complementar depois, porque ele também tem a experiência de receber alunos de medicina aí no Centro de Medicina Indígena, né, João Paulo? Então, vou passar a fala para o Apolo, bem específica nessa última questão que a Clarice respondeu, e depois para João Paulo. Bom, então, eu estou achando que eu vou encerrar minha fala aqui, com essa conversa aqui agora, para ajudar no tempo, né? Eu vou falar de duas questões, a questão da medicina, estudante de medicina, essa coisa toda, e essas ideias que eu expus aqui, e falar sobre a questão da ciência, porque tem ciência e tem ciência, e tem consciência também. Bom, vocês já repararam, e eu descobri isso no meu mestrado na Escola de Veterinária, em epidemiologia. Eu tive no Peru, na Amazônia, eu tive no Ceará e tive na África.
estudando a questão da cólera, uma doença que vem pela contaminação da água com fezes humanas, etc. A cólera é uma doença terrível, mata muita gente. E se não há tratamento, metade do pessoal morre, sobretudo numa epidemia, né? Então é o seguinte, eu descobri na escola de veterinária que a veterinária estava mais desenvolvida que a medicina humana, na faculdade de medicina, na área de epidemiologia e na área de medicina preventiva. Por que que a veterinária estava mais desenvolvida? Porque os fazendeiros, o pessoal da produção animal, ganhava mais dinheiro com a saúde animal. Se os animais adoecessem, quem ia ganhar dinheiro era o veterinário, era o clínico, era o cirurgião. Mas para a indústria de produção de carne, ovos, leite, a produção animal, o lucro é da saúde animal. Então o governo, a vigilância sanitária e os fazendeiros que empregam esse pessoal exigiu que os animais não adoecessem, para que eles pudessem ser abatidos com saúde, para o lucro ser máximo. Então, o lucro produziu mais saúde animal. Já nos seres humanos, eles desleixam com a saúde humana. A maioria das pessoas está doente, as periferias, milhões de seres humanos doentes, abandonados. E você não vê gado abandonado nas grandes fazendas pecuárias. Você não vê eles abandonar os porcos e os frangos. Eles tratam muito bem até abater. Então, por que isso? Porque a indústria da doença é muito lucrativa. Os hospitais, os planos médicos, que eles chamam erradamente de plano de saúde, toda essa indústria que gira em torno da doença é muito lucrativa. E as pessoas morrem, eles botam mais, tem muita gente, tem desemprego, eles podem escolher à vontade mão de obra. Então, é muito perverso isso, que a medicina humana esteja separada da questão da promoção da saúde humana. Não está havendo promoção de saúde humana porque isso tem que ter melhor salário, melhor transporte, melhores casas. E o governo e o sistema econômico não está interessado em gastar dinheiro com saúde humana. É um tratamento predatório com a sociedade humana. Então, é muito perigoso o que está acontecendo. A medicina humana perdeu o foco na saúde. Eu acho que o médico tem que ser muito bem preparado para tratar dos doentes. Muito bem preparado, e não estão. Porém, tem que haver uma sociedade que descubra a causa das doenças para investir em qualidade de vida, porque saúde não é questão médica. Saúde não é uma questão basicamente médica. A questão basicamente médica é a doença. Saúde é uma questão basicamente de qualidade ecossistêmica de vida. Saúde é qualidade da água, qualidade do lazer, da residência, da alimentação. E isso não está sendo colocado como prioridade de um sistema que só coloca o interesse da economia. Só a indústria e só o agronegócio é que merece a atenção do governo. Os seres humanos estão abandonados, eles têm inveja, muitas vezes, dos animais. Porque o dono da vaca, o dono do cavalo, alisa o animal e trata o trabalhador no pontapé, manda ele embora, não respeita a família do trabalhador. Desde a escravidão era assim. A miscigenação do Brasil foi na base do estupro das mulheres. O Brasil tem que ser refundado, refundar o Brasil. Não é só a medicina, não. Tem que refundar o Brasil. Nós temos que mudar nós mesmos para poder mudar o mundo. A outra questão é a questão da ciência. A questão da ciência é o seguinte: não existe contradição entre ciência e conhecimento dos indígenas, não existe contradição entre ciência e intuição, não existe contradição entre ciência e instinto.
O instinto é um alto grau de sabedoria. O instinto animal e o homem como animal é um alto grau de sabedoria e conhecimento. O que existe de contradição é entre a ciência disciplinar, a ciência baseada na análise, da separação das coisas, com a verdadeira ciência que é transdisciplinar. A verdadeira ciência é sistêmica. Ela une tudo e ela estuda a inter-relação das coisas. Então, a transdisciplinaridade, que estuda sistemas complexos, é a única ciência hoje que pode produzir conhecimento. O resto tem que ser combatido como anticientífico. E, nesse sentido, a maioria das universidades brasileiras e do mundo são anticientíficas. É uma ilusão achar que a universidade é berço da ciência. A universidade só vai ser isso se ela passar por uma grande transformação. E hoje em dia a coisa mais difícil no Brasil é a autocrítica. A universidade não faz autocrítica, os partidos políticos não fazem autocrítica, ninguém reconhece seus erros. Isto que precisa de mudar. Um beijo para todo mundo. Encerrei aqui minhas palavras. Obrigada, Apolo. Ótimas palavras. Eu passo agora para João Paulo, que também já finaliza sua fala. Então, seguindo a lógica do professor Apolo, de fato, as sociedades, os estudantes, de todos os níveis, de todas as áreas, estão aprendendo para a prática da vida, sobrevivência da vida. A medicina é uma delas, né? A medicina ensina aos alunos a negarem todas essas possibilidades de entender o que é saúde e doença e centrar no corpo como algo meramente biológico, né? Desconectado com toda essa rede de relações que acabo de expor nesse momento, né? Então, como o professor Apolo falou, as universidades precisam reaprender, olhar outras possibilidades. Se não está olhando somente o corpo como corpo biológico, nós vamos chegar onde estamos chegando. A Covid é fruto dessa construção de conhecimento, visando apenas como corpo biológico, como objeto, e o restante como os objetos. Precisamos aprender a olhar de outras maneiras, né? Olhar de outras formas, né? Aqui eu quero dizer, né, que nós, povos indígenas, conforme dados da ciência, chamada arqueologia, estamos presentes nesse continente há 14 mil anos. Há 14 mil anos estamos manejando a floresta, os rios, os lagos, a terra, o cosmopoliticamente, desenvolvendo medicina, tecnologias, e nós somos considerados, pela essa ciência que chegou 521 anos, como não conhecedores, como não detetores de ciência, porque a gente não tem Deus, não tem fé, não tem governo, não tem escrita, né? Então, precisamos aprender de fato, como o professor Apolo falou, a ciência, medicina como medicina, precisa reaprender e olhar as coisas de outras formas, o corpo humano, as coisas do seu entorno. Devo dizer a vocês que aqui no Centro de Medicina, por exemplo, dentro de 3 anos e 8 meses que nós atuamos, passaram em torno de 4.200 pessoas. Desses 4.200 pessoas, 99,9% foram não indígenas, ou seja, aqueles que nós chamamos de brancos, com diversos problemas, depressão, ansiedade, problema de menstruação, até com coisas chamadas de câncer, que do ponto de vista do nosso especialista não é câncer, etc, etc. Então, precisamos olhar de forma mais ampla possível para a gente entender o que é saúde e doença. Como foi muito bem falado, saúde e doença não é simplesmente eu ficar doente. Não. Saúde e doença e a qualidade de vida depende da nossa construção, das nossas relações que nós construímos com relações sociais, relações com os políticos, relações com tudo que está em torno do nosso entorno. Aqui encerro também agradecendo a toda a equipe, a todas as pessoas que estão acompanhando, e em especial a Cris, toda a equipe que está dando suporte.
e pelo convite. Muito obrigado. Obrigada, João. Muito importante suas contribuições. Eu passo agora a Clarice para finalizar. Então, os rios, a água, né? A água é um espelho da mentalidade civilizatória, né? E os rios estão resistindo, né? Assim, o Rio Doce não está morto, o Rio Paraupeba não está morto, né? O Rio Arrudas está vivo, né? Assim, só que eles refletem o caos que a gente vive, o caos da nossa sociedade e todas as incompreensões que nós, seres humanos, estamos expostos e sujeitos, todos os nossos conflitos, né? Assim, então, é primordial para que os rios voltem a florescer, né? Que a nossa sociedade se reorganize, né? Que a nossa sociedade entenda a importância da natureza, a importância da água, a importância do rio, a importância do ar, né? Do ar bom, da água boa, porque só assim é que a gente pode, né? E vai conseguir viver melhor, né? A gente vai conseguir alcançar a tão famigerada qualidade de vida, né? Assim, que é algo que todos nós queremos, todos lutamos, mas quase ninguém tem plenamente, né? Assim, porque as comunidades estão vivendo trancadas, presas em prédios, em condomínios, né? Assim, ou estão expostas a todos os tipos de violência, violência ambiental, né? Ao racismo, inclusive ao racismo ambiental, né? Ecológico. O que eu quero dizer é que a famosa, né, qualidade de vida que a gente busca e que pouquíssimos têm, a gente só vai alcançá-la de fato, né, tendo acesso a emprego, à educação, ao lazer, à água boa, à natureza, quando houver uma mudança de pensamento que é global, né? Eu acho que a micropolítica ela serve muito para isso. Nós estamos aqui fazendo isso, né? Assim, mas a gente precisa angariar mais pessoas nessa corrente, que é uma corrente que visa realmente viver bem, né? E pensa não só o hoje, né, o futuro dos nossos filhos, né, assim, mas o futuro da humanidade, a existência do ser humano na Terra, né, porque a gente depende disso. Não tem como dissociar o futuro da humanidade, a existência ao meio ambiente, né? Então, assim, eu acho que termos resiliência, né, para que a gente, assim como os rios estão tendo, né, para que a gente consiga, de fato, mudar um pouco essa mentalidade tão destrutivista que a gente tem visto na nossa sociedade, né, assim. Então, eu agradeço a todos vocês, foi muito rica, assim, uma pena. Eu gostaria de perguntar e de saber muito mais, né, sobre o trabalho de vocês e pensar juntos, porque eu acho que o que a gente fez aqui nessa mesa de diálogo é um pouco dessa proposição cosmopolítica, né, que o evento traz, de incluir aí o Rio, que de certa forma está espalhando a palavra, mas também de não ficar limitado nesse entendimento, né, das águas, mas sim das águas, como vários de vocês falaram, das águas como um reflexo da nossa civilização. E eu acho que ficou claro, sim, que a gente fala de curar, né? Pode ser o curar no sentido de curar doenças, mas no sentido de curar a humanidade. Eu acho que os rios e as águas eles vêm com essa função, à medida que eles são espelho do que a humanidade está produzindo, então ele vem com essa função de curar a humanidade. E aí eu agradeço demais a participação de vocês, esse espalhar da palavra que nós fizemos aqui, que ela possa ser espalhada cada vez mais, e com várias palavras, né? A palavra da ciência, que é importante também, mas de uma ciência que traga os outros conhecimentos e as outras ciências no mesmo patamar. Eu acho que isso é importante, não na hegemonia que a gente está acostumada a viver. Então, agradeço a vocês, agradeço a toda a equipe de produção do evento e essa ideia linda de chamar os rios como sujeitos de agência. Obrigada, um grande abraço a todos.
Obrigado.